Amém, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, né? Todo mundo, sejam todos bem-vindos. Um momento de alegria, né? Mais uma terça-feira nós aqui reunidos. E fico contente pela vida dos irmãos, né? Abdicado um momentinho, um tempinho, para vir escutar um pouquinho da palavra. Isso é muito importante. Meus irmãos, vamos colocar de pé. Antes de tudo, vamos fazer uma oração. Pedir para que Deus venha falar conosco essa noite, venha fazer maravilhas, operar em nosso meio. Amém. Curva a tua cabeça, fecha os olhos. Pai soberano, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar diante da tua face de glória, Senhor. Te agradecer, meu Deus, por tudo, ó Deus. Te agradecer pela tua graça, Senhor. Te agradecer pela tua misericórdia, Deus. Te agradecer, Senhor, pelo teu perdão, ó Pai. Queremos uma vez mais, Senhor, pedir a Deus que tu venhas estar nesse lugar, ó Pai, porque a tua palavra me garante que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em teu nome, Senhor, ali tu estarias, Pai. Estamos aqui reunidos, Senhor, em teu nome, Senhor, para louvar o teu nome, engrandecer o teu nome, Senhor, ouvir, Senhor, as tuas orientações, aquilo que tens para nós, ó Deus. Por isso, manifesta a tua glória, Senhor, em nós essa noite, ó Pai. Fale conosco, Senhor, queremos consagrar, ó Deus, esse momento a ti, Pai, te agradecer, ó Deus. Cada mente aqui esteja cativa a ti, ó Pai, em nome de Jesus, que nada possa impedir, Senhor, a tua bênção de acontecer neste lugar essa noite, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Partilhar pode sentar, irmão. A palavrinha que Deus falou comigo, né, hoje, rapidinho, de abertura. Levítico 26, verso 1 diz o seguinte: não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês, e não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guarde os meus sábados e reverencie o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos, eu os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança na terra de vocês. Amém, irmãos? Palavra maravilhosa? Aleluia. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? O nosso maior intuito é morar com Jesus no céu. Não é verdade? Viver nessa terra por passagem, e quando for o momento certo, que nós fomos chamados por Jesus, nós morar com Ele. Mas, nessa terra, nós não podemos nos privar de viver o melhor dela. Tem muitas pessoas que dizem que temos que pensar só no céu, que isso, que aquilo. Não, nós podemos pensar em desfrutar do melhor dessa terra. Igual essa palavra está nos falando, né? Se nós seguimos a Deus, cumprimos os seus mandamentos, as coisas ocorrerão para o nosso bem, a chuva virá na estação certa, quando nós necessitamos, nós vamos comer, vamos estar satisfeitos. Então, Deus ele nos dá essa oportunidade de passar esse momento na terra e viver bem, né? Mas para isso, nós temos que botar algumas coisas em prática. Aquilo que nós temos aprendido, né? Aquilo que nós temos ouvido, aquilo que nós temos buscado em casa, aquilo que nós temos ouvido na cela, aquilo que nós temos lido na palavra de Deus, na Bíblia, aquela palavra que às vezes a gente tem ouvido, né? Pouquinho que a gente vai aprendendo e vai colocando em prática. E aí Deus vai abençoando, a chuva vai caindo na estação certa, a trovoada vem de vez em quando, a onda se levanta, mas é passageiro. A vitória é certa com Jesus. Amém? Já foi pago um preço lá na cruz do Calvário. Ele pagou o preço. Nós temos que entender que esse preço já foi pago. E nós temos que usar a nossa boca para profetizar coisas boas. Igual o pastor Filipe estava falando, né? Profetiza coisas boas. Vai dar certo, em nome de Jesus eu creio. Vai vender. Sim, vai vender, vai dar certo, vai acontecer. Ah, não vai dar certo. Não vai. Se a gente usa a boca para falar que não vai dar, que não vou conseguir, por que a gente não usa para dizer que vai dar certo? Né? Vai dar mesmo.
É a mesma coisa. Então, vamos fazendo a vontade do Pai, devagarzinho, vamos botando a palavra em prática, Deus vai nos abençoando, vamos profetizando coisas boas, que as coisas vão dar certo. Amém? Nós podemos sim viver do melhor dessa terra, tá? Nós podemos andar assim com um carro bom, ter uma casa boa, ter dinheiro no bolso, isso não é pecado não. Aleluia. Pecado é a gente ser apegado nisso aí. Talvez daqui a pouco a gente ter dinheiro e se afastar de Jesus, né? Virar as costas para Ele. Mas podemos sim ter dinheiro, ajudar o próximo, ter um carro bom, ter uma casa boa, viver o melhor dessa terra e comer aquilo que a gente quer comer. Amém? Amém. Deus dá essa oportunidade para nós, irmãos. Não é feio e não é pecado. Amém? Graças a Deus. Vamos fazer uns louvores? Convidar os irmãos para ficarem de pé, né? Para que a gente possa aí louvar o nome do Senhor. Acredito que todo mundo conhece o louvor. Então queria que todo mundo cantasse bem forte, bem alto aí, para que a gente possa engrandecer ainda mais o nome do Senhor. Cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não me deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém, irmão? Vamos passar para um momento de... Quem tiver alguma bênção para contar, tá edificando os irmãos. Junto é. Ai, cara. A maior bênção é o cara poder querer alguma coisa e Deus abençoar a gente com a nossa vontade, né? A gente às vezes não é merecedor, mas mesmo assim Deus é fiel, mesmo tu errando ou não, né? Mas foi uma viagem muito boa, teve congresso. Eu saí de lá ainda dizendo para Samantha que além da gente escutar, a gente leva uma surra de pé de silva, né? Que a gente apanha e depois ainda fica os espinhos pra gente tirar, né? A gente fica cutucando ainda sempre achando algo mais que a gente na hora não entende, mas depois a gente vai revelando isso pra gente. O cara vem a viagem toda com aquilo, né? Na cabeça pensando, pá, mas aquilo e aquilo outro. Então foi bênção, cara. Foi muito bom o congresso. E agora cantando esses shows de louvor, independente do cara estar lá naquela unção de ver aquela plateia sedenta, né, receber palavra, mas o cara vê que essa comunhão aqui de estar todo mundo junto lá, faltou isso lá. Porque por mais que esteja recebendo a palavra, tu queres que os irmãos estejam no mesmo contexto, né? Isso foi muito bom. E agradecer, né, por tudo, né? Um ano improvável, com tantos problemas, a gente consegue ainda fazer tudo que a gente faz, né? Como já disse, o casamento, viajar e que vem outras coisas, né? E botar só tudo por fé, né? Porque se o cara fosse pelas pernas do cara, o cara não faria nada. Agora bota na mão de Deus. E só agradecer, porque enquanto eu estava lá por longe que eu não queria trabalhar, eu não me preocupando que tinha aqui, mas gente ligando querendo se fazer serviço. E em outras épocas eu estaria lá preocupado. Como é que eu vou voltar? Como é que eu vou pagar isso, pagar aquilo? Eu não me preocupei em nenhum momento. Eu vim para cá sabendo que tinha serviço, cheguei aqui sabendo que tinha como fazer tudo o que precisava. Só agradecer. Mais ninguém? Antes de eu passar a palavra para o pastor Cristo, eu queria estar honrando meu pai que está ali, porque eu não fui criado com ele, porque ele e a minha mãe tiveram de solteiro e não tiveram uma vida em conjunto, então eu fiquei vivendo com a minha mãe. Depois o meu pai construiu outra família, né? Outra esposa. E meu período de criança, adolescência, eu não tive muito convívio com ele, fui poucas as vezes. Mas o mais importante de tudo, que foi o momento que eu mais precisei, né? O momento que eu mais precisei, o momento mais difícil da minha vida, que talvez ele podia virar as costas para mim, ele esteve do meu lado, né? Eu queria agradecer ele. Se hoje eu estou aqui limpo, falando da palavra de Deus, foi por causa dele também. Por causa de Deus, né, que me escolheu, mas por causa dele também, do incentivo dele por mim. Porque quando eu fui lá para um centro de recuperação, desenganado, disse, droga, não tem mais jeito, pedra, está virado no ar, esse rapaz não tem mais jeito. Podia virar as costas. Aquele lá nem é meu filho.
Mas não, toda visita que tinha ele estava lá. Toda visita que tinha ele estava lá. Toda visita que tinha ele estava lá. E me motivou, né, cara? Então, as coisas de Deus, muitas vezes a gente não entende, a gente pergunta o porquê disso, daquilo. Mas eu queria hoje agradecer ele, dizer como ele, queria honrar ele na frente dos irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus, amém, queridos? É muito bom, né, poder ver que um pouco daquilo que Deus vem ministrando, né, vem falando, está sendo colocado em prática, né? A última vez que eu estive aqui ministrando, eu falei sobre honra, né, falei sobre, quem lembra, né, obediência, honra e transparência. Ó, tem gente que é bom de memória, né, obediência, honra e transparência. E naquela noite, acho que teu pai estava aqui também, né? Então, naquela noite, o Guilherme já honrou ele. E a gente só foi usado por Deus para reforçar, né? Isso que é um princípio, né? Honrar pai e mãe. E é o único mandamento na Bíblia que ele traz uma promessa de longevidade, né? A gente falou sobre isso. Então, quem quer viver muito nessa terra, né? Quem quer viver até ficar com o cabelinho branco, aprenda a honrar pai e mãe, né? Louvado seja Deus. O meu pai, hoje eu vou dar uma folga aqui, que ele já ganhou bastante honra nos últimos dias. Ser Quer louvado. colocar uma das coisas que foi falado muito no congresso. Pode falar. Foi colocado como ponto central que princípio é algo tão importante e não é questão de ser certo ou errado, que quando a gente quebra um princípio, a gente é quebrado por ele. E não é questão de castigo, é questão de honra. Quando tu honra o princípio e tu cumpre ele, o resultado vem agora. Quando tu quebra, tu és quebrado por ele. Então o efeito colateral do que tu faz, né? Isso foi muito frisado no congresso. Sobre o princípio, quando tu honra ele, quando tu cumpre ele, tu só vai à frente. Tu vai tirando, Deus vai te abençoando conforme as coisas como tem que ser, na vontade dele, mas nunca quebrar o princípio, né? E isso aí, o resultado que a palavra falou foi ministrada lá. Honrar pai e mãe, em princípio. Quando tu honra, tu é abençoado. É o honra que está aí hoje. Amém. Tem um texto na palavra de Deus que diz, né, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então tem pessoas que não conhecem a Deus como nós, mas elas cumprem princípios. E porque cumprem princípios, prosperam. E às vezes o cristão, o crente, está dentro da igreja, ele ouve, ele aprende, mas não pratica. E aí é o que o Júnior acabou de falar, né? O princípio que a gente não vive, ele acaba nos quebrando. Mas hoje eu quero pregar, não vou dizer que não é dentro dessa linha, mas é uma mensagem um pouquinho diferente. Vamos lá, eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas 22. Mais uma vez dizer que é uma alegria poder estar aqui com vocês, né? Casa cheia hoje, né? Que alegria poder ver tantos homens reunidos, né? Hoje em dia, isso quase pode se considerar um milagre, né? Então, louvado seja Deus pela vida de vocês, né? Por essa fome, esse interesse, esse desejo realmente de conhecer mais a Deus, de querer saber o que Deus tem para nós, né? E como foi dito aqui, acho que pelo Guilherme, né? Quando 2 ou mais pessoas estão reunidas no nome dele, ele ali está. E ele não está porque o pastor Cristo é bonzinho, ou porque tem alguém aqui no nosso meio que é bonzinho. Ele está porque ele é fiel à sua palavra. Ele não pode negar a sua palavra. Se ele falou que ele estaria, ele estaria. Então, a partir desse momento, eu peço a você concentração total, porque certamente Deus vai falar conosco nessa noite. Amém? Amém. Lucas 22, quem achou, diga amém. Amém. E quem não achou, diga misericórdia. Eu vou ler a partir do versículo 31. Lucas 22, 31. Diz assim, a palavra de Deus. Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Tornou Jesus, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces.
Amém? Agora abra lá em Lucas 22, 54, um pouquinho na frente, não precisa nem abrir, é só no versículo 54 agora. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia-o de longe. Quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro assentou-se entre eles. Uma criada, vendo-o assentado ao fogo, fixou os olhos nele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também um deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. Passada quase uma hora, outro afirmava: também este verdadeiramente estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Amém, queridos? Até aqui. Você pode estender a tua mão direita na minha direção aqui e orar e pedir juntamente comigo para que Deus possa me usar para falar com você nessa noite, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graça por mais uma vez o Senhor ter nos dado uma mensagem, nos dado uma palavra. Na verdade, o Senhor só nos deu um texto, porque nós não temos nada para compartilhar se não vier diretamente do teu coração, Pai. A tua palavra diz que o homem só pode fazer aquilo que lhe é dado do céu. Então nós te pedimos que diretamente do céu e transmitir aos teus filhos que aqui estão exatamente aquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Comunica conosco, Senhor. Fala conosco. Queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, hoje eu queria falar um pouquinho sobre as vezes que nós negamos a Jesus, né? E as vezes que nós também seguimos Jesus de longe. Muita gente quer seguir Jesus, mas quer seguir Jesus de longe, né? Quem prestou atenção no segundo texto, antes de Pedro negar a Jesus, a Bíblia diz que quando Jesus foi preso, ele começou a seguir a Jesus de longe. É muito bom seguir a Jesus quando tudo está dando certo na nossa vida. É muito bom seguir a Jesus quando tudo acontece, quando é só um mar de rosas. Mas Jesus prometeu, Jesus deixou avisado, eu comentava com meu pai antes de vir para cá, a palavra que Deus me deu para pregar para os nossos homens, lá de Nova Trento, né, em número bem mais reduzido, mas a última palavra que eu compartilhei com eles foi uma passagem muito conhecida também de Jesus, quando ele disse: olha, quem quiser vir após mim, não é obrigatório, é quem quiser. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga. Então Jesus, ele deixou bem claro que para poder seguir a ele, eu teria que encarar uma cruz, né? Aquilo que o Guilherme falou aqui é uma verdade. Deus pode nos dar bênçãos, Deus pode nos dar uma boa casa, Deus pode nos dar um bom carro, nada disso é pecado, nada disso é proibido. Deus pode, e Ele prometeu que se a gente obedecesse Ele, nós íamos comer o melhor dessa terra. Só que, como foi dito aqui pelo Júnior, Deus é um Deus de princípio. E se eu quero experimentar o melhor dessa terra, se eu quero comer o melhor dessa terra, se eu quero usufruir de todas as promessas que Deus tem para mim, e a palavra me garante que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas se eu quero tudo isso, eu preciso guardar o princípio. E o que é guardar o princípio? Em primeiro lugar, é colocar Deus em primeiro. É priorizar Deus. É colocar Deus em primeiro de tudo. Recentemente, sábado agora, eu fui convidado para participar de uma live com alguns pastores lá de Minas Gerais, né? Eles estavam fazendo um shabat de oração, então foi, acho que 9 horas de oração, não me lembro agora, foi um período bem grande. Eles fizeram 2 lives e eu fui convidado para trazer uma palavra às 2 da tarde, de sábado.
E ali eu comecei a ministrar sobre 1 João, que fala sobre não amar o mundo, nem o que no mundo há, porque a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, os desejos da carne, tudo isso vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse vai permanecer para sempre. E eu comecei a falar sobre isso, o Espírito Santo foi me conduzindo, daqui a pouco eu estava falando no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e aí eu disse que é muito bom, o nada me faltará, mas é mais difícil encontrar alguém que aceita Jesus realmente ser o teu pastor. Né? Porque deixar de ser o nosso pastor não é só experimentar a bênção, mas é deixar muitas vezes que ele remova a nossa lã, né? Para poder dar de cobertor para aquele que precisa de cobertor, para aquele que precisa de agasalho, para aquele que precisa de provisão. E aí eu fui falando, e ali o Espírito Santo me conduziu, e ele ia conduzindo o tempo todo, ele está sempre nos conduzindo, né? A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E aí eu comecei a falar do Salmo 24, que do Senhor é a terra em sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Aí eu comecei a explicar que tudo pertence a Deus, nada do que nós temos é nosso. E ali Deus começou a me usar para falar sobre dízimos e oferta. É um assunto assim maravilhoso, que todo pastor ama pregar, né? Porque pastor já tem as costas largas, né? Quando o pastor abre a boca para falar de dízimo, olha, eu sabia que ele ia falar sobre isso. Porque na verdade o que o pastor quer é o nosso dinheiro. Então, mas só que Deus me usou para falar sobre isso. Eu não tenho como impedir, né, o que o Espírito Santo quer fazer. A palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses 5, não extingais o Espírito. O que é extinguir o Espírito, né? Imagina você com um extintor de incêndio tentando apagar um fogo. O Espírito Santo é fogo. Ele também é água. Mas ele é fogo. Deus é fogo consumidor, amém? Então ele é um fogo que queima. A gente canta, né? Deixa queimar. Aí você imagina o Espírito Santo, o fogo está queimando, aí você imagina você com o extintor, né, para apagar o fogo. Né? Deus diz, não extingais o Espírito. Ou seja, não bota o extintor, deixa o fogo queimar. Amém? Então Deus queria falar sobre o dízimo, numa live ali, era para homem também. E diz que tinha uns 30 homens, 20 e poucos homens acompanhando, ao vivo naquele momento, né? E eu lá pregando sobre o dízimo. Deus queria falar sobre isso, falei, entreguei o recado, eu não tenho como extinguir o Espírito. Mas depois, quando a live terminou, o Espírito Santo começou a me lembrar de uma coisa muito interessante. Há muito tempo atrás, Deus falou comigo sobre o dízimo do nosso tempo. Agora veja que eu não estou falando de dinheiro. Agora veja que eu estou falando de o que é prioridade. Né? O que é realmente colocar Deus em primeiro. Se a Bíblia ensina sobre entregar para Deus o dízimo, não vou entrar nesse assunto hoje, não é a pregação da noite, mas eu pergunto para vocês, quem aqui costuma dar o dízimo do seu tempo para Deus? Porque é bonito falar, né? Eu amo Jesus, Jesus é tudo para mim. Eu cantei na célula na semana passada, lindo, lindo, lindo és. Ele é lindo, ele é maravilhoso. Eu sou do meu amado é meu. A gente canta, né? Tantas músicas lindas, eram verdadeiras poesias. Mas eu pergunto, quem aqui dá o dízimo do tempo para Deus? A gente é campeão de dar desculpa. Eu não tenho tempo. Só que o dia tem 24 horas. Só que como a gente não sabe administrar o nosso tempo, aí a gente arranja um monte de desculpa. Agora, quem aqui já tirou 2 horas e 40 minutos do tempo para Deus? Né? Não estou dizendo que é obrigado, agora você daqui a partir de hoje, você vai ter que começar a tirar 2 horas e 40 minutos do teu tempo para Deus. Eu não estou dizendo que isso é uma regra. Deus não é Deus de regra. Mas eu só estou colocando isso daí assim, só como um parâmetro para a gente analisar o quanto que a gente ama Jesus. Né? Porque se eu amo Jesus, ele deveria ser minha prioridade máxima. Mas a verdade é que muitas vezes, principalmente quando a gente está vivendo momentos difíceis, a gente começa a fazer como Pedro. Não, eu não vou negar, mas a gente nega. Quando eu vinha para cá, Deus colocou algo no meu coração. Como aqui é uma célula que tem muitos pregadores, né? Eu estava comentando com meu pai, acho que era ontem, eu fui visitar ele. Ele mostrou lá a escala, né? Tem uma escala, porque toda semana
tem um pregador diferente aqui. Então, eu quero dar uma oportunidade para vocês nessa noite, amém? Aleluia. Eu queria pelo menos 5 voluntários, vamos lá, tem mais de 10 aqui, 5 voluntários para contar para nós como é que a gente faz para negar Jesus. Me dá um exemplo aí, ou 2 exemplos, se você estiver inspirado, de como que se nega Jesus. Vamos lá, vamos ver quem que é o primeiro. É cada não que a gente dá. Oi? Cada não que a gente dá. Cada não que a gente dá para Para Jesus, fazer na obra, para ministrar, ou ajudar alguém, ou ajudar o próximo, cada não que a gente dá é o jeito de negar Jesus. cada vez que eu me recuso a fazer a obra, cada vez que eu dou não para alguém que me solicita um favor, eu estou dizendo não para Jesus. Vou dar 2 exemplos. Tive problema com droga, e aí conversar com uma pessoa, e aí ela vai perguntar, cara, tu conseguisse largar? Eu consegui, cara, eu sou forte, na força do meu braço eu consegui, eu sou o cara, eu larguei a droga porque eu quis. Neguei Jesus. Outra hora você está conversando com alguém, e aí a pessoa, conversando contigo, a pessoa não conhece Jesus. Começa a contar um problema da vida, uma situação que ocorreu com ele, e aí você com a palavra de Deus ali para ofertar para ela, você nem toca no assunto, não oferece nenhuma oração talvez. Outra forma de negar Jesus. Aleluia. Desperdiçar as oportunidades que Deus nos dá, né? Quando eu digo sim para o pecado, eu estou dizendo não para Deus. Então eu estou negando, dizendo não para Jesus. Quem sabe falar bonito outra coisa? Quando eu me rendo ao pecado, né? A tentação vem, né? A Bíblia diz que Deus não dá tentação maior que a gente pode suportar, né? Então, nós, biblicamente, juntamente com a tentação, vem o escape. Mas se eu cedo ao pecado, quer dizer... Automaticamente, automaticamente. Não é conscientemente, né? Tipo assim, eu dizendo não para Jesus. Mas a partir do momento que eu escolho o pecado, eu já estou dizendo não para Deus, né? Uma vez Deus mostrou para mim uma vez que nós celebramos a ceia, né? E sempre que a gente celebra a ceia, a gente relembra o sacrifício que Jesus fez por nós lá na cruz, né? O sangue que ele derramou, o alto preço que ele pagou pelos nossos pecados. E uma vez Deus me deu um entendimento, uma ilustração, e cada vez que nós pecamos, é como se nós figuradamente estivéssemos mandando Jesus novamente para a cruz, para que ele pudesse novamente morrer pelo meu pecado e eu receber mais uma vez o seu perdão. Então, quando a gente peca, é como se a gente estivesse jogando Jesus para a cruz todas as vezes, porque eu vou precisar novamente do sangue dele, do sacrifício dele, para poder ser perdoado e ter direito a uma nova chance. Que não seria assim se eu não pecasse. Quem é o próximo? É o pai? Fala lá, pai. Eu penso assim, nega Jesus quando tem uma oportunidade de falar para a pessoa de Jesus, um ímpio, né, no caso, eu me calo. Eu estou negando Jesus. O Guilherme já deu a dica, né? Quando eu tenho a oportunidade de falar de Jesus para alguém e eu não falo, né? Então isso é algo para a gente realmente vigiar. Tem algo que acontece que eu acho que é muito comum. Às vezes a gente está no trânsito, ou a gente está andando para algum lugar, isso aconteceu bastante comigo lá em Porto Seguro, que é uma pessoa quando ela te pede algo, dinheiro ou alguma caridade, tu deixa de dar o pão ou dar ajuda para a pessoa que está na rua passando necessidade, como é o caso da ação social. Isso para mim, de certa forma, também é negar Jesus, porque ele fala que tem que ajudar os pobres. Como é que a palavra é? A viúva e os órfãos da viúva dos necessitados. Então a gente deixa de fazer a obra, de certa forma. Porque a gente pode dar um pouco, nem que seja, muitas vezes o cara diz, não tem dinheiro. A gente diz que não e muitas vezes R$1 faz a diferença com uma pessoa dessa. Com certeza. E a Bíblia diz Sem falar que Jesus disse que quando eu dou um copo d'água a um dos meus pequeninos, é a mim que eu dei, né? Então se não está negando a Jesus. Eu vi só um pouquinho. Eu vi lá no semáforo essa semana, lá em São João Batista, que eu considero uma cidade do interior, né? Eu vi uma plaquinha que se vê muito em cidade grande, né? Uma plaquinha em cima do semáforo que estava escrito assim, não dê esmolas, crie oportunidade. Parece assim uma frase bonita, assim, né? Uma coisa, poxa, que legal, né? Não dê esmola, crie oportunidade. É bonito isso, né? Eu acredito nisso, eu acredito que a gente precisa realmente ser usado por Deus para criar oportunidades.
Mas, biblicamente, Jesus disse que se alguém pedir uma esmola, você tem que dar. Né? Se alguém te pedir a capa, você dá a capa. Se alguém pedir a túnica, dá a túnica. Se alguém pedir para dar um tapa na tua face, oferece a outra. Então, esmola é um assunto bíblico. Né? Assim como dízimos, ofertas, primícias, é uma das formas de eu contribuir. Né? Então, não tem como a gente querer contra a palavra de Deus. Se eu tiver condições de eu criar uma oportunidade, tudo bem, é bênção. Mas quando eu tenho a oportunidade de ajudar alguém que está pedindo, Jesus disse, dá a quem te pede. Ele não diz assim, mas se for para droga, se for não sei o quê. Dá a quem te pede. Ao menos que o Espírito Santo te revele, não, eu tenho certeza que é para droga, então não dá. Eu tenho certeza. Agora, se você não tem certeza, a pessoa está pedindo uma moeda, quem vai fazer falta da moeda? Dá a moeda. Vai lá, Jackson. Isso tudo acontece todo dia, né? E a Bíblia diz também que aquele que pode ajudar e não ajuda, esse peca. E quantas vezes, né, que acontece durante o dia que a gente está no apuramento ali dirigido, ou atendendo alguém, ou na correria, e tu passa a ver alguma situação, ou alguém que tropeçou, caiu, alguém que caiu de bicicleta, ou qualquer coisa que seja ao teu redor. Aí tu olha, tu sente aquela coisa, na hora, toca na hora da cara, meu Deus, situação. Aí o cara fica naquela, o cara sabe que pode parar o que está fazendo e ajudar, e o cara não ajuda. O cara fica naquela esperando, isso já aconteceu comigo, esperando que passe outro, que alguém ali se compadeça, que está mais próximo do cara, da pessoa que está precisando, e ajude. Mas na verdade tem que ser automático. No momento que tu fitasse o olho ali, tu visse que tu podes ajudar, tu não ajudasse, já pegasse na hora. E de certa forma estás negando Jesus, porque tu estás deixando de servir ao próximo. Tem um texto na Bíblia que ele não é tão conhecido, assim, é um versículozinho ali, isoladozinho ali na Bíblia, que não é assim, não se vê. Eu particularmente, até hoje, pelos meus 300 anos de convertido, são poucas as vezes que eu vejo alguém citar esse versículo. Quero ver se eu consigo achar aqui para vocês. Aqui. Romanos 12, 11. Romanos 12, 11. Olha só que versículo interessante e profundo ao mesmo tempo. Romanos 12, 11 diz assim, não sejais vagarosos no cuidado. Depois na segunda parte diz, né? Mas sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Mas eu quero ficar só com a primeira parte, a parte A do versículo. Não sejais vagarosos no cuidado. O que é ser vagaroso no cuidado? É ser lento para socorrer alguém. Alguém está precisando da minha ajuda. Eu tenho que ser rápido. Não sejais vagarosos. Não sejais lentos. Quando está diante de mim alguma necessidade clara, é a velha passagem do bom samaritano. O camarada estava ali caído no chão, ferido, machucado. Aí o sacerdote passou, esse problema não é comigo. Provavelmente esse cara aí tinha brecha. Provavelmente estava no pecado. Provavelmente estava fora do caminho. E estava, porque a Bíblia diz que ele descia para Jericó, acho que é isso que diz o texto, né? Ou seja, ele estava saindo da rota de Jerusalém, que era a cidade de paz, a cidade da bênção, e ele estava indo para Jericó, que significa cheiro, fragrância, né? É uma terra de mau cheiro. Ele estava saindo da terra da bênção e indo para Jericó, ou seja, ele estava indo para uma rota perigosa, ele estava indo por um caminho perigoso. Ele saiu do caminho da bênção. Jerusalém é a cidade da bênção, a cidade do príncipe da paz, a cidade do grande rei, é a terra da promessa, né? Como é que diz lá aquela frase que está lá na parede da igreja? O Brasil é a terra da promessa, Israel é a terra prometida. Né? Então, Jerusalém é a capital, né, de Israel. Então é verdade, aquele camarada ele tinha saído realmente da rota da bênção. Mas isso não justifica. Não é porque alguém está no pecado, ou fez alguma coisa errada, ou saiu do caminho, que agora eu vou falar, não tem nada a ver com isso. Não, está ali. Eu podendo ajudar, a palavra de Deus diz em 1 João, se eu ver o meu irmão necessitado e eu endurecer o meu coração, como estará em mim o amor de Cristo? Então, quer dizer, o amor de Deus na minha vida, zero. Se está alguém ali precisando de ajuda e eu não faço nada, e a Bíblia vai mais além, né?
não sejais vagarosos. Ou seja, tem que ser rápido. Além de ajudar, tem que ser rápido. Ah, não, semana que vem, pode ser. Daqui a 2 semanas eu posso passar aí para resolver. Né? Então a gente, às vezes, sabe de uma necessidade de alguém. Uma pessoa liga pedindo oração, ou pedindo uma visita, ou um socorro, uma ajuda. Ah, pode ser, semana que vem, peraí, eu vou ver na minha agenda aqui. Se eu não posso ir, providencie alguém para ir no meu lugar. Mas quando é caso, principalmente quando é coisa urgente, seja rápido. Tem um testemunho, assim, não vou contar o santo, revelar o santo, né? Sim. Mas houve uma situação em que um rapaz aí se matou, um camarada recebeu do Espírito Santo, passando na frente da casa desse cidadão que se matou, em parar e levar uma palavra para ele. Certo? O cara ignorou o Espírito Santo. Eu não vou falar. Tocou a moto para frente. No outro dia o cara amanheceu morto. Meu Deus. O cara se matou. Eu já vi muitas histórias como essa, tá? Isso não é a única, não. Isso não é a única. Isso é real. Essa palavra. Amigo meu. Tem coisas que a gente não tem uma segunda chance, né? Tem coisas que não tem uma segunda oportunidade. Às vezes é uma oportunidade só, né? Uma chance só.